Hum, Muito boa noite, sejam todos bem-vindos aí. Confirmem para mim que vocês veem bem, ouvem bem aí, que nós vamos começar. Bruna, tá me ouvindo? Thiago, manda um joinha aí, vocês estão me ouvindo. Bora lá começar a live. Lobato, sejam todos bem-vindos. Hoje vai ter quadro, hoje vai ser um negócio mais elaborado, então quem tá chegando aí, pega uma pipoca, senta no sofá que hoje vai ser bastante conteúdo, hein? Bora lá então. Deixa eu apagar esse aqui. Sejam todos bem-vindos aí. Compartilhe essa live, convida mais gente. Eu me chamo Victor Caso, sou engenheiro agrônomo, ajudo agricultores a venderem no melhor momento e com menor risco. E hoje, né, depois da última live aí, o pessoal ficou com bastante dúvida. Eu usei até um termo em inglês lá que era o Short Futures e Long Base, né? O que é isso, o que não é. Então, o tema da live hoje é como comprar e vender Chicago ao mesmo tempo para você ganhar dos dois lados, ganhar nas duas pontas. Então, nós vamos falar hoje aí sobre contratos frame, que são contratos de componentes para você travar separado, fator de formação do preço do grão, curva de prêmios. Então, nós vamos ter muito conteúdo hoje. Por isso eu convido vocês que não me seguem, já começa a me seguir, já segue aqui o Victor Caso e aproveita e compartilha essa live para a gente bater mais gente aí, tá? Então, para quem quer esse conteúdo? Principalmente para os agricultores que têm ainda soja para vender, que estão aí com soja para carregar para o segundo semestre. Também aquele produtor rural que está olhando o custo lá para frente, não está com muita coragem de travar custo, mas quer se proteger, quer proteger esses dois dígitos de Chicago aí. Então, esse é um momento muito bom da gente estar fazendo esse tipo de operação. É um timing que permite você fazer esse tipo de operação. Então, convida mais gente, vem aí e vamos falar aí um pouco mais dessa live. Só para relembrar, então, eu vou anotar aqui nesse cantinho os fatores de formação do preço da soja. Então, a gente tem Chicago, a gente tem prêmios, né? A gente tem custos e a gente tem o câmbio. Tem câmbio aqui também. Então você tem esses 4 fatores aí que formam o preço da soja. E aqui quando a gente vem, você chega lá em reais por saco. Os tão desejados reais por saco. Agora, o que o agricultor geralmente recebe no WhatsApp dele? Ele recebe aqui, ó, X reais por saco. 100, 110, 120, depende da praça, e é isso que ele tem na palma da mão para ele fazer negócio. Mas o que ele pode usar e o que não é utilizado hoje? Esses 4 fatores aqui. Então, pouquíssimos agricultores fazem negócios usando esses 3 componentes. E por que geralmente isso acontece? Primeiro porque não sabe como é que funciona, como é que usa, qual o peso de cada um deles, e eu quero trazer isso para vocês aqui hoje. Então, o primeiro ponto, às vezes não sabe exatamente como é que é cada um. Segundo, às vezes até sabe que existe e tal, mas tem medo de se mexer nisso, porque fala, esses trem de bolsa é complicado, prêmio eu não entendo. Então, esse é o segundo grande problema. Terceiro, às vezes o produtor entende, conhece, mas ele não sabe por onde fazer, como fazer, o que fazer. Então, também nós vamos tirar essas dúvidas aqui hoje, tá? Então, vamos lá. Soja. Chicago é a referência global de preços e reflete oferta e demanda americana. Quem viu a última live, eu falei que os Estados Unidos está recompondo estoque ano a ano, tem uma previsão de área maior, as cotações sofrendo pressão, e Chicago está intrinsecamente ligado, as cotações lá estão intrinsecamente ligadas com condições de lavoura americana. Então, eu diria que Chicago, ele conta aqui para nós uns 70% do preço da soja. Então vamos lá, falar que se você tem uma soja aí de 70 reais, de 100 reais, aqui 70%, de 100 reais eu poderia dizer que Chicago pesa mais ou menos 70%. Então Chicago é um dos grandes fatores de formação do preço do grão, principalmente nesse momento que o prêmio está meio negativo, meio esquisito ainda. Prêmio. O que é prêmio? Prêmio é
um balizador local de oferta e demanda. Então, você tem lá nos Estados Unidos, Chicago vale quanto? Vale 12 dólares, por exemplo. Por que vale 12 dólares? Porque o estoque de passagem está apertado nos últimos anos, né? E por isso o preço está alto lá. Mas no Brasil, a gente tem estoque apertado hoje? Não, hoje tem muita oferta. Tá acabando a colheita aí, né? Em algumas regiões falta colher ainda. A gente recém colheu o Mato Grosso, está acabando a colheita em algumas outras regiões. Então você tem muita soja. Quando você tem muita oferta, lembra que o mercado ele é oferta e demanda. Então você tem muita oferta e tem uma demanda, vamos dizer assim, estável, que é o que a gente tem agora. A gente não tem uma demanda em queda nem nada, mas ela está estável. A gente acaba tendo preços para baixo. Então a gente tem um grande momento de oferta de soja agora, a demanda está normal e aí você tem queda de prêmio nesse momento. Aonde tem queda de prêmio? Prêmio de soja no Brasil tem como referência o Porto de Paranaguá. Então, toda vez que a gente fala de soja, os prêmios derreteram e tal, mas de onde está falando de prêmio? Né? O Victor tirou o prêmio da cabeça? Não, o prêmio está lá, base Paranaguá. Então vamos colocar aqui também prêmio. Eu diria que prêmio pesa aí cerca de 10% do preço da soja. Então 70% aproximadamente, não está escrito em pedra porque isso oscila. 70% é Chicago, uns 10% é prêmio e aí você tem custos na casa aí dos 20%. O que é custo? Então custo, o maior impacto de custo que a gente tem é frete e dentro do Brasil é frete rodoviário até no porto. Claro que numa escala maior você pode pensar em frete marítimo para a China, para outras localidades, versus Estados Unidos, China, Brasil, China. Mas pensando aqui na paridade de exportação, que é o que importa mais aqui para nós, 20% desse custo a gente pode falar de frete. Além de frete, a gente tem quebra técnica, armazenagem, FOBs, né, que é o custo de elevação portuária, para pegar a sojinha lá, colocar dentro do navio, tirar dentro do navio, então você tem lá custos. O que é importante sobre custos? Se você tem um frete, vamos falar aqui de 200, vamos pegar aqui R$200 hoje por tonelada, se você tem um câmbio de 5, você vai ter um frete de 40 dólares, dividido por 5 aqui. Se o câmbio cair, o custo em dólar aumenta e a soja vale menos. Se o câmbio sobe, esse custo diminui e a soja vale mais. Mas aí se sobe o câmbio, a gasolina não fica mais cara? Diesel? Fica. Mas no momento, no dia a dia da negociação, o câmbio ajuda um pouquinho nos custos aí, tá? E aí, outros comentários importantes aqui, só para nós reforçar, né? Então você tem Chicago, prêmio positivo ou negativo. Chicago é fonte de receita, prêmio é fonte de receita, custo é prejuízo. Então aqui é prejuízo. Então você vai somar Chicago mais ou menos prêmio, menos custo. Basicamente é isso. E a gente vai ter aqui uma soja em dólar por saco. Isso aqui, gente, vale tanto para a soja quanto para o milho, tá? Vale para os duas commodities. Trigo também é negociado dessa maneira. Claro que trigo você tem lá algumas especificações, prêmios diferentes de acordo com a qualidade do trigo, mas para soja e para milho, basicamente a conta é a mesma. O trigo também, então os fatores de conversão são bem parecidos aí, soja e milho são iguais. Soja e trigo são iguais. Então a gente tem que levar em consideração esses fatores de formação do preço. Receita, Chicago, receita é prêmio, custos você sempre vai descontar. E aí a gente tem lá o preço em dólar por saco. E quanto que vale o câmbio? Né? É uma pergunta que vale ouro. Qual é o câmbio? Então, o câmbio, ele oscila demais, mas um comentário mais importante que a gente pode ter para câmbio é o seguinte. Existe o câmbio turismo, lá, para quem vai viajar, e existe o câmbio spot. O câmbio spot é o que está sendo negociado hoje. Vou colocar aqui o H de hoje. O câmbio de hoje fechou ali, se eu não me engano, 5,05 aproximadamente. Então, hoje esse é o câmbio negociado em bolsa lá. Qual é o câmbio
para daqui um ano, para daqui 12 meses. Mais ou menos, fazendo uma conta de padeiro, o câmbio ele vai estar aplicado aqui uma taxa de juros. Então o câmbio lá na frente, e hoje na casa de 5% ao ano. Então você tem uma curva de câmbio mais ou menos aqui dessa maneira. Se hoje está 5, lá na frente, provavelmente lá para daqui um ano, ele vai estar sendo negociado aqui muito provavelmente a 5,25. Por isso que quando você trava uma soja em dólar e deixa ela em dólar, às vezes você tem um momento de negociar esse câmbio, pegar um câmbio melhor lá no futuro. Então, sempre que você for negociar a soja lá para frente, às vezes você vê lá, não, lá para o futuro eles estão pagando 19 dólares na soja e hoje estão pagando 20. Mas aí os preços em reais estão parecidos. Por que os preços em reais ficam parecidos? Por causa dessa diferença de câmbio que você tem entre hoje, uma soja de 20 e uma soja futura de 19, mas com câmbio de 5,25. Então é importante a gente saber que a receita final que cai na conta é sempre em reais e a gente tem que considerar essa curva de câmbio aqui. Beleza, mas e aí, Vitão? O que tem a ver tudo isso com se está na hora de comprar ou está na hora de vender soja, se é ou se não é? O que isso tem a ver com o tema da live, né? Quem domina isso aqui tem a oportunidade de formar o próprio preço do grão. Então o agricultor ele pode vir e travar os componentes separadamente. Por exemplo, a gente vem falando aqui no Instagram ano passado inteiro sobre uma tendência de queda de preço de soja. Não que isso seja bom, mas tem que ser frio e calculista em que, de novo, a oferta subindo, demanda estável, isso pressiona preços. Então a gente teve bons momentos para fazer travamentos de soja lá na casa dos 14 dólares. Hoje, em janeiro, eu falei de novo na casa dos 12. E agora, quando a gente olha o próximo ano, existem vários cenários, mas um dos cenários é um cenário de Chicago mais pressionado por uma safra americana maior. E Chicago é 70% do preço. E aí, sabendo disso, o que eu poderia ter feito? O que foi que a gente veio falando aqui no Instagram, no YouTube? Fazer momentos de comercialização, proteger Chicago. Por que proteger Chicago? Que é uma informação importante também. Vocês estão gostando do conteúdo aí? Compartilha com mais gente, chama mais agricultor, para a gente poder ajudar aí o agronegócio, né, da porteira para fora a prosperar. Porque eu acho que o produtor ele arregaça de produzir da porteira para dentro, sabe tudo de perfil de solo, variedade de soja, fungicida, químico, mas aí da porteira para fora se perde muito valor econômico por não dominar essas estratégias que nós estamos falando aqui hoje. Então às vezes não é só produzir mais, mas tem que vender melhor, tá? Então, por que eu estou batendo tanto em cima de Chicago? Dentro desses fatores de formação do preço aqui, eu quero trazer mais uma informação importante para vocês. Chicago é receita, prêmio é receita, mais ou menos, mas ele entra na formação aqui. Custos você vai sempre descontar do preço da soja. Em alguns momentos a gente tem prêmio positivo, a gente viveu isso vários anos. O que falta de informação importante? Aqui você tem como negociar. Aqui o produtor ele tem poder de decisão. Aqui ele não tem. Aqui é o preço do dia, é pegar ou largar e só. Aqui em Chicago o Chicago ele tá a bolsa de valores, né? A soja é um ativo financeiro negociado na bolsa. E aí se ele é financeiro aqui, o produtor tem acesso. É um negócio público, ele pode ir lá e comprar Chicago, ele pode ir lá e vender Chicago. Então por isso que o tema da live hoje é comprar ou vender soja. Eu vou falar para você que você tem que fazer os dois. Fica comigo aqui. Então, financeiro. E o prêmio? O prêmio ele é físico. Não tem muito como o agricultor negociar prêmio. Até tem, eu vou colocar uma forma de fazer negociações de prêmio, mas a negociação de prêmio ela é um pouco mais complicada, menos pública talvez do que o Chicago. E custos? Custos também é físico. Então pensa que quando você vende uma soja, vamos lá, vende a soja para 30/3/2025. Na hora que entra o contrato, vamos colocar lá R$100 na soja. R$100. Dentro desses R$100,
a empresa que comprou no mesmo momento, ela vai lá e trava um câmbio, trava um custo, trava um prêmio e trava um Chicago. Exatamente naquele mesmo momento. E ela te entrega um preço pronto. E tira a margem dela. É claro que ninguém trabalha de graça, aqui tem uma margem de lucro no negócio. Só que quando ela faz isso, ela vende prêmio Porto Paranaguá, por exemplo, para soja com entrega e liquidação em março. Ela não consegue vender esse prêmio depois, o prêmio é um negócio físico, ele está atrelado nesse contrato. E custo também é físico, né? Então, não existe uma bolsa no Brasil para negociar frete, por exemplo. Seria ótimo até para proteções, né? Mas frete é um negócio físico que você descobre na semana. Prêmio é um papel negociado entre traders no porto. Mas quando ele negocia um navio, por exemplo, um prêmio de menos 30, menos 20, por exemplo, que a gente tem hoje, aquele navio já está lá, menos 30 para março, 60 mil toneladas. Então o prêmio ele é físico. E Chicago? Chicago não. Chicago é a casa da mãe Joana. O mundo inteiro tem acesso e opera Chicago. Brasil, Estados Unidos, China, você consegue operar na palma da mão do seu celular. Mas e aí? Está na hora de comprar? Está na hora de vender? O que você está com essa história e tal? Então, para exemplificar, né? Chicago é financeiro, prêmio e custo são físicos, Chicago é o maior fator de formação do preço do grão, o que pesa mais, o que você tem mais facilidade em proteger aí. Então, vou apagar um pouco o rabisco aqui. Quem não me segue ainda, já começa a me seguir. Quem está aí também convida outros agricultores para conhecer o Instagram e manda suas ideias depois no direct, eu respondo todo mundo lá. Bora lá! Então, vamos pensar no primeiro cenário. Um agricultor que tem soja e não quer vender agora, quer vender lá no segundo semestre. Qual que é a estratégia que ele pode fazer? Ele pode comprar e vender ao mesmo momento. Mas, o seu produtor de soja, o que quer dizer comprar? Comprar é que você vai ganhar se a soja subir. Então a soja é tua, é como se você tivesse comprado. Esse é um termo que às vezes a gente acaba usando no mercado financeiro aí. Você está comprado na soja, porque você está com a soja lá no armazém. Se ela subir, você ganhou. Se ela cair, você perdeu. Então você está comprado. E como que eu posso fazer para estar comprado e vendido ao mesmo tempo? Então, você pode fazer de diversas formas, mas eu vou explicar a lógica aqui, que é você ir lá e vender. Vamos pegar os três fatores aqui, ó. CBOT. Vou colocar em ordem aqui, ó. Então, vou colocar aqui CBOT. Prêmio. De novo. E custo. Esses três aqui. Chicago hoje na casa aí de $12. Só para arredondar o exemplo. E aí você tem essa diferença aqui, ó, que é o basis, né, que é a diferença de prêmios e custo. Então vamos pegar aqui que a soja hoje esteja valendo $20, a Chicago a 12, vou arredondar que ela seria 24, e você tem um basis de menos $4 por bucho. Meu Deus, agora o Vitor complicou, né? Colocou mais uma palavra no meio do caminho. O que é basis? Então, basis é a diferença, para quem está chegando agora aí também, quem não segue ainda, o basis é a diferença do preço em Chicago, $12 por bushel, para o preço da soja na fazenda. Então, se Chicago vale 12 e a tua soja vale $20 por saco, qual que é a diferença? É esses 4 aqui. Por que tem 4 diferenças? Essa diferença é prêmio e custo. Então, você está deixando de ganhar. Quando a gente olha prêmios lá para frente, a gente vê que os prêmios estão melhores para o segundo semestre. Então, qual que é a alternativa? É você carregar a soja lá para frente. Você carrega a soja no armazém. E se você olhar a curva de bases hoje, né, você vai ter lá sazonalidade de frete, mais barato na entre safra do milho. Eu vou colocar aqui agosto, setembro, outubro, por exemplo. Você tem também, vou colocar aqui embaixo, desenha maior aqui, ó. Vou fazer o base aqui.
tem aqui agosto, setembro, outubro. Então você tem uma curva de prêmios hoje mais ou menos assim. Ela é uma curva que ela dá uma caída no abril e ela volta a subir um pouquinho lá para frente. Então você tem aqui hoje menos 30, menos 40 em abril e depois você vai para menos 20 até um 0 a 0 aqui. A gente já encontra lá em junho, por exemplo. Junho aqui, ó, vou colocar junho. Pessoal, vocês estão me acompanhando aí? Mandem os comentários. Então, mais ou menos aqui em junho você tem prêmios positivos e você tem sazonalidade de frete mais barato. Então, você tem custo menor e prêmio maior lá para frente. Aí o produtor fala, não, então eu só vou segurar a soja. Pronto, segura a soja no armazém, que é o que eu sempre faço, e está tudo certo. Qual que é o problema? A gente tem Chicago com uma safra americana de área maior, expectativa de produção maior vindo pela frente. E você corre o risco de lá na frente ter um Chicago menor que os 12 dólares. Então, ao invés de você ter 12 mais 4, você ter 24 dólares na soja, se você for especular com o grão, pode ser que lá na frente você venda pelos mesmos 20 ou até menos. Ah, o prêmio vai estar melhor? Vai, só que Chicago, se Chicago continuar caindo, cair para 11, que ele está buscando os 11, já perdeu os 12, ou buscar de repente 10 dólares, ou na casa entre 11 e 10, você já não vai pegar mais 20 nem 24 dólares na soja lá na frente, porque Chicago é o que pesa mais. Então qual que é a alternativa, né, para fazer isso? É você ficar comprado nos custos, comprado no prêmio e vendido em Chicago. Vamos apagar aqui para simplificar um pouquinho mais. Então, comprado na soja, a soja está lá no armazém, vai se beneficiar dessa curva de alta de prêmios. A gente tem uma barrigada em abril, e se você ir lá na Notícia Agrícola, por exemplo, você vai encontrar aqui que abril tem um prêmio menor, lá para junho a gente já tem prêmios mais positivos, pega essa diferença de frete também e isso soma na soja. E de lambuja você vai fazer uma outra linha aqui e trava Chicago nesses, vou usar 12 de exemplo, tá? Para arredondar. Nesses 12 dólares ou 1.200 centavos por bushel. Então, você vai proteger o mesmo preço que você tem hoje e ainda recupera algo próximo, não estou falando que vai recuperar, né? Mas algo próximo aí de 2 a 4 dólares melhor de basis, né? Que é o que a gente tem pela frente. Com 80 centavos para pelo menos $1 aqui, a soja deve melhorar lá na frente. Então essa é uma alternativa, por isso que eu digo, você estar comprado, a soja está no armazém, ela é sua, e você está vendido ao mesmo tempo. Então se Chicago cair, você garante esses mesmos 12 que tem hoje e pega prêmios melhores, porque se o Chicago começar a cair, hoje a 12 o prêmio zera em junho. Se Chicago cair, o prêmio precisa compensar e aí ele vai ficar mais positivo aqui lá na frente, favorecendo ainda mais essa estratégia aqui de você comprar soja e vender futuros de soja, tá? Tá, beleza. Então, como que eu faço isso, né? Eu falei que o pessoal muitas vezes tem medo. Primeiro não conhece os fatores que a gente falou. Segundo, quando conhece, não entende a conta aberta. Então, tem dificuldade aqui na hora de entender a estratégia, de você vender Chicago, que é financeiro, e você comprar a soja, né, o teu prêmio de custos travados. O que você pode fazer agora? Como, né? Como que você pode fazer esse tipo de operação? Então, existem duas maneiras. Vou colocar aqui duas formas de fazer isso. Uma é um contrato, e o modo do contrato é frame. Frame ou componentes. Ou contrato componente. E a segunda é com uma corretora. E aí dentro da corretora aqui eu vou deixar mais duas setinhas para nós pensar. Então, o que muda aqui? Quando você faz com a corretora, a soja é sua. Você vende ela depois para quem você quiser. Você vai lá na corretora e você faz uma operação financeira.
E que operação financeira é essa? Ou você vende futuros, né? Vende futuros de Chicago, e aí você vai ter que lidar com ajustes diários. Então, se a soja começar a cair, você vai receber dinheiro, que você está vendido lá. Se ela subir por acaso, você vai ter que pagar. Então, se subir para 18 dólares, não sei, pegar fogo lá na safra americana, você vai ter que lidar com esses ajustes diários. Então, aqui tem um ponto de atenção em você fazer venda de futuros. Tá? Existem outros pontos de atenção. Se você tem 1000 sacos de soja, você tem que vender, se você for vender, no máximo 1000 sacas de contratos futuros. Você não pode descasar também, porque aqui você tem um risco de alavancagem. Mas o principal problema aqui que eu vejo do lado do agricultor é fluxo de caixa, né? Então, às vezes, ele não gosta de mexer com isso. Ou então você pode fazer alguma operação tipo um seguro de baixa. Eu vou colocar aqui os nomes do seguro de baixa, que seria, por exemplo, uma put. Uma put você vai lá e vai pagar, por exemplo, vou chutar aqui, R$3, alguma coisa assim. Depende, tem que cotar. Mas se o mercado cair, você vai receber a diferença dos 12 dólares porque ele caiu. Então, se ele cair para 10, você vai ganhar aí praticamente 4 dólares, 2 vezes 4, praticamente 4 dólares por saco de diferença de mercado. Se o mercado subir, aqui você tem uma baita de uma vantagem. Aqui você tem uma vantagem significativa. Se o mercado vier a subir, você vai perder o que você pagou, só que você vai estar recebendo o prêmio, que vai melhorar, vai receber os custos e ainda vai pegar um Chicago melhor. Vamos dizer que tem uma quebra de safra americana lá em junho, é cedo para concretizar ainda, mas que você resolve vender em junho e por algum motivo Chicago começa a subir, um motivo macro, uma decisão geopolítica, vamos dizer que o Trump ou que o Biden ganha lá e tire todas as taxas da China, a China vai comprar soja só lá nos Estados Unidos e isso vai estourar Chicago. Então vamos imaginar que por algum motivo Chicago suba e com isso você tem o preço subindo. Nesse caso você ganhou em Chicago, em prêmio e ganhou em tudo. E aí aquela dúvida assim, mas eu posso fazer isso, eu sempre faço isso. A diferença é que aqui você está gerenciando risco. Aqui você está dizendo para o mercado, eu aceito, por exemplo, pagar R$3, R$2, R$1 de custo para proteger a minha soja. Quando você pega só o preço em reais por saca lá que o comprador dá, aí você não controla o preço. O preço quem forma os outros, você é só tomador de preço, nesse caso. Você não é formador de preço. Então, você abre mão do que vale o seu grão, você abre mão do seu trabalho, né? Bem, não quero mexer com corretora, não sei mexer com isso, não gosto, não quero. Então, qual a segunda alternativa para você fazer um contrato de componentes, para você construir o preço da soja, do milho? Você pode fazer um contrato chamado um contrato frame, né? O que é isso? Então, vou apagar aqui a corretora, esses detalhes aqui. Você pode fazer um contrato de frame. Deixa eu botar aqui. Custos. Qual que é a diferença de eu fazer uma put ou vender futuros na corretora para eu fazer um frame? Primeira diferença significativa, quando você faz um frame com o comprador, uma trade, uma cooperativa, a soja é deles. Porque ele vai estar operando e ele, quando fizer essa operação com você, você garante que você vai entregar um volume. Então eu vou colocar lá 1000 toneladas de soja. Então você já está garantindo que você vai entregar 1000 toneladas de soja. Aí você já tem uma data específica, você já tem local, padrão de qualidade, enfim, tudo vai ser negociado com esse comprador. O comprador, o que ele dá para você de opção? A maioria deles dá a seguinte opção: Chicago ou Basis. Basis fechado. Alguns permitem travar custo e prêmio separado. O que eu acho que não faz sentido. Não faz. Com o comprador, é melhor você pegar
e travar bases de uma vez e você brigar em cima do bases. Porque se deixar custos em aberto é o jeito mais fácil de dar errado. Dá uma greve de caminhoneiro, dá lá um ataque dos Houthis no Himalaia, não sei, os caras fazem uma guerra lá em Israel, isso encarece frete marítimo. Então custos é muito pouco ganho que você tem versus o risco que está correndo. Então quando faz com o comprador faz muito mais sentido travar o basis fechado e aí você acompanha basis olhando a diferença de Chicago para o preço local, igual a gente viu a continha lá antes. Então, o que o comprador vai dar? Você pode travar Chicago hoje aqui, por exemplo, nos 12 dólares e é o comprador que assume os custos de fazer uma put ou que assume os custos de lidar com ajustes diários, caso o mercado suba, ele vai ter que lidar com isso, se o mercado cair, ele também vai ter que lidar com isso. Então, é o comprador que vai fazer o hedge em Chicago, resumidamente. É ele que assume a bomba aqui e você está garantido nesse nível. Então, se o mercado cair, ótimo, você travou num bom momento. Se o mercado subir, você também não participa da alta. Mais ou menos igual na corretora com a venda de futuros. Então, uma segunda alternativa, a primeira é corretora, vender futuros ou comprar um seguro de baixa. No caso de frame, é travar Chicago. Em algum momento, você pode entrar com um contrato frame lá de 1.000 toneladas e até a data de vencimento, você ir fazendo fixações. Eu vou fixar 500 toneladas, hoje é 200. 12 dólares. Vou fixar mais 500 porque o mercado deu uma subidinha e pegou 13. Então, você pode fazer isso. E aí deixar o basis para travar num segundo momento antes da liquidação do contrato. Você tem que entregar a soja, vamos dizer assim. Isso aqui é bom porque garante logística, garante fluxo de caixa, te livra de lidar de repente com corretora, você tem medo, não precisa andar com 2 caixas, né? Eu já ouvi o agricultor falar, não, eu até sei, eu conheço, mas aí eu tenho que lidar com um caixa na corretora, um caixa na trade, então eu prefiro deixar tudo na trade. Beleza, é uma alternativa também para você estar fazendo. Tem muito mais informação aqui sobre contabilidade, sobre ganhos, sobre capital, declaração de imposto de renda, que eu não vou entrar hoje, para não ficar muito longa essa aula, mas eu quero chamar a atenção para a possibilidade, né, do agricultor estar comprado e estar vendido ao mesmo momento. Então deixa eu apagar aqui de novo para limpar um pouco o quadro. Eu quero chamar a atenção aqui de vocês principalmente essa possibilidade de você carregar a soja para o segundo semestre, estar comprado na soja, ou seja, ter ela em sua posse e você ter uma defesa nos preços de Chicago, que são preços que têm sofrido e eu acredito que eles devam sofrer de novo com o avanço da safra americana. Mas não vai ter mercado climático, não vai ter oportunidade? Vai ter oportunidade, vai ter momentos de volatilidade, com certeza, mas o quadro geral é de uma oferta sustentável de soja versus uma demanda estável para a soja. Então, é uma alternativa de você rentabilizar mais isso aqui, é uma alternativa de você passar a ser formador do preço e não tomador de preço, e de melhorar a rentabilidade dentro da fazenda, né? Então, esse é o primeiro momento. Agora, só para fazer um exemplo aqui, eu lembro que quando eu estava operando opções derivativos agrícolas, um agricultor travou, se não me engano, umas 100.000 toneladas de soja quase 2 anos antes. Um Chicago de 14 dólares. E o pessoal falou, meu Deus, o que esse cara está fazendo? Ele é maluco, ele não é. Mas o que ele estava montando? Ele estava montando relação de troca. Então ele via lá na frente, mais ou menos como eu acredito hoje, ele vê lá na frente um Chicago, vou usar o mesmo exemplo aqui, 12 dólares para 2025. Quando ele olha, eita pega, para 2025, vou colocar aqui, ó, 2025. Quando ele olha hoje, 2024, e se você olhar na tela aí de Chicago hoje, fechou, o mercado está muito próximo, 11,80, 11,87, 11,90. Então, tanto hoje quanto daqui a um ano, o mercado está igual, ele está sem diferença.
E isso traz uma oportunidade de você fixar preços para daqui a um ano no mesmo patamar que está hoje. Ah, mas hoje está uma bosta. Um ano atrás era 14, estava uma bosta. Então tem que cuidar com isso aí. Se 12 dólares é uma coisa que dá relação de troca, e aqui a gente está falando que é 70% do preço da soja, e você vê grandes grupos travando lá 100 mil toneladas, fazendo esse tipo de estratégia antecipadamente, faz muito sentido. Eventualmente, se você já tem um custo, por exemplo, já tem lá a condição de adubo, condição de semente, condição de químico, você elaborar algum tipo de relação de troca e travar um percentual, vamos colocar aqui 10% da soja, lá 5, 6 sacos por hectare, para você começar a ter uma relação de troca estabelecida. E aí você não precisa necessariamente vender o grão para fazer isso. Então, como fazer isso? De novo, né? Você pode fazer com frame, pode fazer com corretora, vendendo futuros ou fazendo opções derivativas. Então, corretora soja tua, então você pode fazer a defesa do preço de Chicago e depois escolher para quem vende a soja, ou você já pode escolher um comprador. Em algumas regiões tem poucos compradores, aí o Rio Grande do Sul tem algumas praças assim, no Nordeste a gente tem também alguns fluxos ali que o agricultor fica meio que com poucas opções, então você já pode fazer esse contrato aberto também com os compradores, já garantindo logística em Chicago. E aí você deixar prêmio e custo para travar no melhor momento. Mas Vitor, por que eu vou deixar prêmio e custo para travar em 2025 para frente? Por que eu não travo hoje? Porque ninguém quer tomar risco, ou melhor, o comprador ele não quer tomar risco para daqui a um ano. Então ele prefere, como o Brasil tem a tendência também na próxima safra produzir algo entre 160 e 170 milhões de toneladas de soja, o comprador sabe que vai ter soja. Isso aqui é claro e evidente que ano que vem o prêmio vai sofrer. Claro e evidente que Chicago tem pressão por oferta. Então o comprador ele não está afim de pagar hoje um prêmio positivo. Então se você olhar hoje prêmios para 2025, não vai estar positivo, vai estar negativo, 0 a 0. Então em algum momento você pode, mais próximo da safra, ir lá e buscar um travamento de bases melhor lá na frente. É para fazer isso? É uma recomendação? Não é. São estratégias e cada agricultor tem que entender, tendo a sua fazenda, qual que é o planejamento de comercialização, qual que é o cenário, qual que é o fluxo de caixa, qual que é o conhecimento que tem, se tem conhecimento para operar com corretora, com comprador contrato aberto. Eu estou aqui para dar conhecimento. Agora, para dar uma recomendação, falar, não, você pode fazer isso, aí tem que ser dentro de um programa de consultoria, abrir, olhar, entender custo, entender o todo histórico de produtividade, né? Então, essas estratégias abrem oportunidade para o produtor estar comercializando no melhor momento, estar mitigando o risco e estar buscando sempre ter mais rentabilidade. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que bater mais além de produtividade, porque o produtor, para produzir mais, ele sempre tem que gastar mais. É difícil você produzir mais gastando menos. Geralmente você vai ter que pôr mais fertilizante, escolher uma variedade de soja que entrega mais, fazer uma aplicação mais de fungicida. Então, tudo isso demanda mais investimento. Decisões comerciais, na maioria das vezes, não demandam capital. Demandam saber o que está fazendo. Então, é um ponto onde você pode ter o menor investimento e uma das maiores rentabilidades dentro da fazenda. Então, acho que nos últimos 2 anos a gente viu um cenário muito desafiador, preço caindo. No último ano, safra ruim e preço caindo. Então, a margem está cada vez mais apertada para o agricultor errar na comercialização. Para o agricultor, às vezes, ver uma relação de troca interessante e não travar custo. Ou, às vezes, ter a soja no armazém e esperar o preço do dia que ele resolver vender porque caiu demais ou porque alguma coisa desse sentido. Então, são algumas estratégias, tá? Dentro de um portfólio bem amplo que tem para ser explorado aí. Isso vale tanto para aquele agricultor que planta, colhe, toma as decisões comerciais, como aquele que já tem uma equipe comercial, mas que às vezes não explora o mercado. Equipe comercial que ainda não está atenta às oportunidades de fazer um contrato aberto, ou então trabalhar de repente com corretora, outros parceiros, tentar rentabilizar mais, né? Acho que o ponto é esse, o jeito errado de fazer isso, na minha opinião, como eu já trouxe aqui para vocês, é deixar custos em aberto.
querer travar custo separado porque acha que vai melhorar 10 centavos na soja, é mais fácil perder $1 do que melhorar 10 centavos no custo. O jeito errado é você vender mais financeiramente numa corretora, tem 1.000 toneladas, vende 2.000 toneladas de soja. Então isso traz um risco de alavancagem também. E claro, né, o que eu acho que, não vou dizer que é errado, mas um jeito que eu não acho que é 100% certo é você ficar dependente do WhatsApp aí, de qual que é o preço do dia. Não, hoje é R$100, beleza, compra, faz negócio e você acaba virando um tomador de preço e não, você abre mão de formar o preço do grão, né? Então você fica lá quase que com um arrendatário do negócio, vamos dizer assim, você só entrega a margem, você não captura a margem que tem no mercado. Então, aí algumas estratégias, algumas oportunidades. Quem não me segue ainda, começa a seguir aqui o perfil, compartilha essa live. Dúvidas, nós vamos postar essa live aqui, eu quero que vocês, por favor, comentem as dúvidas quando a gente postar e eu respondo lá. Outras dúvidas ainda, mandem no direct, eu vou respondendo vocês lá. E para recapitular, né, às vezes o pessoal chegou no final, a gente tem em Chicago prêmio custos que formam o preço do grão. E olhando um segundo semestre, uma estratégia de venda, na minha opinião, seria você ir vendido em Chicago com put, comprar uma put no caso, ou com frame, e você aproveitar o basis, né, que a gente vê que tem uma curva melhor de prêmios e custos para o segundo semestre. Então, resumindo tudo isso que nós falamos, você deveria ir vender e comprar ao mesmo momento, que dá bastante dúvida às vezes no pessoal, numa corretora ou então já num comprador que faça contrato aberto. Tá? Alguns alunos até que eu ajudei no ano passado não sabiam que o comprador que ele vende a vida inteira faz contrato frame, faz contrato aberto. Então isso é uma coisa interessante você perguntar para o comprador, além de quanto que está o soja hoje, perguntar se ele faz frame, se ele faz opções, o que tem de novo no mercado, né? Todo ano tem variedade de soja nova, tem químico novo, tem lançamentos. E na comercialização? É sempre aqui, ó. É sempre o preço da soja hoje. Não, consegue mais 1 pila, mais 2 pila. Tá na hora de parar de pensar em pila e pensar em conto, né? Ganhar mais 10 conto, ganhar mais 20 conto e não só mais 1, 2 pila. Então a gente tem que buscar melhorar a rentabilidade além de produtividade. Passo a passo, detalhei bastante, depois reveja lives com alguma dúvida e pergunta que eu vou responder. E vamos aí terça-feira ter mais uma live falando um pouco mais aí de estratégias de comercialização. Então terça-feira que vem também nós teremos aí mais uma live, mais um bate-papo e eu espero vocês lá. Quem não me segue, começa a seguir aqui e eu espero vocês aí na próxima live. Um abraço e uma boa noite.